Olá YouTube, mais um vídeo para vocês, especialmente para o pessoal que curte cachimbos. Eu queria recomendar para vocês a leitura desse livro. É um livro maravilhoso, escrito por um confrade nosso, Dr. Alfredo Maia, e o título do livro é esse: Tabacos e Cachimbos, de Cristóvão Colombo até hoje. Ele foi publicado pelo grupo editorial Scortetti, aqui de São Paulo. Muitas pessoas que assistem os meus vídeos me perguntam como escolher um cachimbo, como colocar o fumo no cachimbo, como limpar, como fumar, como acender, enfim, todas essas informações a gente encontra nesse livro. É claro que, como o próprio autor, o Alfredo Maia, disse aqui, uma das principais características dos apreciadores de cachimbos é estar sempre disposto a ajudar principalmente os iniciantes. Então é óbvio que vocês podem continuar fazendo perguntas para mim, tirando suas dúvidas, mas como eu sempre digo, eu não sou nenhum especialista. Eu fumo cachimbos já há quase 12 anos e continuo no aprendizado e sei que estarei no aprendizado ainda por muito tempo. Então, nosso querido Alfredo Maia, ele começou a fumar cachimbo por volta de 1967, ou seja, não que o senhor seja uma pessoa idosa, Dr. Alfredo, o senhor é muito jovem, mas só de tempo de fumo tem mais do que o de idade, quer dizer, então veja só o conhecimento que tem nosso querido autor. Então, aliás, quero até agradecer por essa dedicatória que ele fez para o Luiz Alberto, mestre dos vídeos, com um abraço do amigo Alfredo. Olha, Alfredo, muito obrigado, mas mestre não, longe disso, eu sou um aprendiz dos vídeos, assim como um aprendiz da nobre arte. Então vamos dar uma olhadinha no livro. Scortetti, editora. Aqui ele começa com a dedicatória à família, algumas frases famosas sobre cachimbo. Aqui o livro começa nessa parte da apresentação em que ele conta como que ele teve contato com esse mundo dos cachimbos, e também segue um prefácio do Samuel Finamore, sim, dos fumos, a famosa empresa de fumos. Esse livro ele está dividido basicamente em 3 partes, tá? A primeira, deixa eu só ajeitar aqui o livro para vocês enxergarem melhor. A primeira parte fala sobre o tabaco, tá? Ele faz uma pequena introdução sobre o tabaco, ele fala da história da planta, da cultura, os tipos de tabaco, né, os principais, a fabricação deles, os tipos de corte, o que é cada mistura. Também fala sobre a conservação dos tabacos, como selecionar um tabaco, e tem uma lista e com uma pequena explicação sobre as principais marcas e fabricantes. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na parte de misturas, vamos lá, página 102. Aqui, ele fala um pouco sobre a arte das misturas, as características dos tabacos, né, como por exemplo o aroma, o sabor, a combustibilidade. E aí ele começa a falar, por exemplo, sobre os tipos de misturas, o que seriam as misturas americanas, as misturas inglesas, as misturas holandesas, misturas dinamarquesas, balcânicas,
e as aromáticas e aromatizadas. Só para vocês terem uma ideia. Voltando ainda no sumário, a segunda parte trata sobre o cachimbo em si. Começando pela introdução, pela história do cachimbo, os materiais, quais os principais materiais, são, por exemplo, a madeira, o briar, ou briar, meerschaum, a espiga ou sabugo de milho, né, os famosos corn cob e outros. Né. Aqui também ele dedica uma parte aos cachimbos especiais, aos formatos do cachimbo, as partes do cachimbo e os materiais, fabricantes e marcas e escolhendo o cachimbo. Então, dicas muito boas aí. Por exemplo, na parte de formatos, ele vem enriquecido com uma ilustração. Por exemplo, ele diz a diferença de um cachimbo reto para um curvo, e ele vem enriquecido aqui, ó, com ilustrações dos principais formatos de cachimbos, e aqui explicando todas as partes que formam um cachimbo. E aí entrando um pouco mais em detalhe sobre cada uma dessas partes. E a última parte do livro é dedicada ao ato de fumar em si, ó, fumando. O condicionamento, que seria, na verdade, como amaciar. Dicas de como amaciar seu cachimbo, como colocar o fumo no cachimbo, acender. O próprio ato de fumar, de descansar o cachimbo, né? É necessário que alguns cachimbos fiquem descansando entre uma fumada e outra, outros não. A parte dos acessórios, os acompanhamentos, uma parte bem interessante, a etiqueta ao fumar. Não diria nem interessante, diria importantíssima. Uma parte bem interessante também é a categoria de fumantes. Ele divide em algumas categorias e certamente você vai se encontrar em uma delas. Como eu, por exemplo, me identifiquei mais com uma delas, mas também tenho traços de algumas outras. E uma parte bem interessante que ele fala sobre, até agora falou sobre o prazer de fumar, mas aqui também ele fala um pouco sobre os custos disso, a parte para a saúde, em que ele cita, deixa eu ver, 264, aqui, em que ele cita inclusive alguns estudos sobre os danos, né, que o tabaco pode causar à saúde. Então, bem interessante. Esse livro, eu diria, é um livro completíssimo, um dos mais completos que eu já vi. Ele dá dicas no final sobre algumas páginas de internet para vocês visitarem, para quem quiser se aprofundar ainda mais. E o melhor de tudo isso, o livro está no vernáculo, está na nossa língua portuguesa, porque é muito raro encontrar livros sobre esse assunto em língua portuguesa. Eu lembro de ter lido um há muito tempo, que, se eu não me engano, foi escrito pelo Ranieri. E quando eu encontrei esse aqui, eu falei, não, esse eu preciso. E antes que o pessoal me pergunte onde comprar esse livro, eu procurei em algumas livrarias, não encontrei. Então o que eu fiz? Entrei em contato diretamente com o próprio Alfredo e fiz o pedido para ele. Você encontra o nosso confrade na Ordem do Cachimbo no Facebook. Aliás, aproveito e digo, entre também, seja um confrade ou uma consoror ou confreira, como queiram, na Ordem do Cachimbo, na página deles e no Facebook, que lá também o pessoal troca bastante informações e a gente consegue aprender bastante coisa sobre a nobre arte. Então é isso, essa é a minha dica, não apenas de leitura. Esse livro é para você ter, guardar, dar de presente, porque tenho certeza que do instante que ele saiu da gráfica já tornou-se um clássico. Pelo menos para nós apreciadores da nobre arte. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado
dessa recomendação de leitura. E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu já li esse livro 3 vezes e vira e mexe ainda fico consultando. E é uma excelente leitura para acompanhar o seu ato de fumar no cachimbo. Fica melhor ainda. Vai por mim. Então tá aí. Tabacos e Cachimbos, de Cristóvão Colombo até hoje, do nosso amigo e confrade Alfredo Maia, pela editora Scortetti. Fica essa dica. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da recomendação. Um grande abraço a todos e até a próxima.